Boa noite, terça-feira, 20 de setembro. Hoje o Nesp Notícias destaca o projeto Literatura Cantada, do jornalista e compositor Nelson Itaberá. O trabalho fala da formação cultural interiorana. Você vai ver também. Em meio à crise, um dos poucos setores que geram empregos no país é o têxtil. Aqui em Bauru, faltam trabalhadores em fábricas de roupas. Campanha de multivacinação quer atualizar carteirinhas de crianças e adolescentes. A associação busca voluntários para continuar a oferecer atividades gratuitas de lazer e cursos profissionalizantes. O setor da indústria têxtil e de confecção é o segundo que mais emprega no país e tem resistido à crise econômica. Neste ano, o número de contratações superou o de demissões. O problema é que faltam profissionais com formação na área de costura. A Maria Clara já está no 3º curso de confecção. O sonho dela é ser uma ótima costureira, mas só para presentear família e amigos com os trabalhos que fizer. Tá difícil você encontrar uma costureira boa e o meu sonho é partir para a área da alfaiataria, né? E aqui no Senac eu vi toda essa possibilidade para mim fazer. Já a Dulce pretende crescer no próprio negócio. Ela tem uma oficina de costura em casa e procura sempre se manter atualizada na área. Por isso, atualmente ela frequenta o curso de modelagem e confecção. Eu nunca aprendi a fazer molde, eu nunca aprendi a fazer nada. Eu costurava por mim própria. E aí, como surgiu, aí eu sempre tive vontade de fazer um curso, né? E não tinha oportunidade por causa da saúde, sempre trabalhando. Aí, quando foi o ano passado, eu consegui aqui no Senac fazer costura iniciante, né? Aí fiz costura iniciante e agora estou fazendo malharia e pretendo fazer assim, porque para frente eu pretendo montar uma confecção. Segundo a professora do curso, é essa qualificação que o mercado da moda pede. Espaço para trabalhar é o que não falta. Você pode ser um empreendedor, abrir alguma coisa para pequenos concertos, para confecção de peças. Você pode montar o seu próprio ateliê e trabalhar para uma fábrica na sua casa. Então, assim, na área de costura é um campo muito grande. O que há necessidade? Que a pessoa sempre busque um aprimoramento. O setor da indústria têxtil e de confecção é hoje o 2º maior empregador da indústria de transformação no Brasil. O segmento também é um dos únicos com desempenho positivo na geração de empregos neste ano, segundo dados do Ministério do Trabalho. Este empresário é sócio de uma malharia e conta que a principal dificuldade é encontrar funcionário que saiba operar as máquinas de costura. A gente tem muita vaga para oferecer, temos vagas todas as semanas, a gente pega às vezes diaristas para fazer uns testes com a gente, mas normalmente elas não ficam porque não são capacitadas para exercer a função. Normalmente a gente tem que ensinar, isso leva tempo, isso dá custo. E o problema pode crescer. Segundo o Rodrigo, muitos trabalhadores da área vão se aposentar e é difícil conseguir jovens dispostos a aprender o ofício. A gente precisa de pessoas novas que gostem da profissão e que queiram ficar dentro de uma empresa, porque a estabilidade ela é muito grande aqui. Se você sai de uma malharia, dificilmente você não vai trabalhar em outra. Para suprir a necessidade dessa mão de obra, além de especialização, o Rodrigo sugere estabelecer parcerias entre as empresas têxteis e os cursos de confecção. Tem muita máquina que hoje em dia é eletrônica que os cursos já não preparam para isso. Então ela tem que ter essa base de trabalhar com máquinas eletrônicas que acabam fazendo todo o serviço sozinho. Ajuda ela, mas ela tem que ter um know-how para trabalhar com isso. Apesar da ventania que passou ontem por Bauru, o IPMET registrou ventos de 59 km por hora. Apesar desse vento, só chuviscou em alguns bairros. Nos próximos dias, o tempo deve voltar a ficar estável. Veja os detalhes no mapa. A quarta-feira vai ser com sol em todo o estado de São Paulo, mas as temperaturas devem cair por causa da entrada de uma frente fria.
Para Bauru também não tem previsão de chuvas. Agora a umidade do ar é de 65%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. No início do dia fez 15 graus e a máxima ficou em 24. Amanhã a mínima deve ficar em 12 e a máxima em apenas 22 graus. O salvo-conduto eleitoral é uma questão muito interessante, porque ele prevê que candidatos, membros de mesa receptora e eleitores, num determinado período, não podem ser presos. Então, os eleitores, qualquer eleitor, 5 dias antes e até 48 horas após as eleições, não podem ser presos. Para os candidatos, esse salvo-conduto se estende para 15 dias e para membros da mesa receptora, 10 dias também. Então, o que é o salvo-conduto? É a impossibilidade de que o eleitor, o candidato e membros de mesas receptoras que participam das eleições sejam presos, a não ser, obviamente, por um crime em flagrante. Então, se você cometer um crime, um homicídio, alguma coisa nesse sentido, você pode ser preso. Para qualquer outra situação, os eleitores e os mesários estão garantidos, e os candidatos também. Isso visa que a pessoa possa expor a sua opinião sem nenhum medo de perseguição política em relação a ele. No próximo bloco, você confere a campanha de multivacinação e tem também um apelo de uma associação de Bauru. A Elesab busca voluntários para ajudar em atividades de lazer e cursos profissionalizantes gratuitos. Voltamos num instante só. Começou nesta semana a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. O objetivo é atualizar as carteirinhas de vacinação. A campanha vai até o dia 30 de setembro e abrange todas as 14 vacinas que integram o calendário nacional. O objetivo principal é verificar as cadernetas de vacinação e aplicar as doses atrasadas. O público-alvo, então, esse ano é de crianças 0 a 5 anos incompletos e a novidade que está para os adolescentes, né? Então, as crianças de 9 a 15 anos incompletos também estão sendo contempladas, principalmente com a vacina do HPV para as meninas, que é muito importante para prevenir o câncer do colo do útero, e sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela e outras que tiverem para a faixa etária. Todas as unidades de saúde de Bauru vão oferecer o serviço de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Alguns postos ficam abertos até às 7 da noite. A lista completa pode ser conferida no site da Prefeitura. Sempre levar a carteira de vacina, porque é uma campanha de atualização da carteira, então a carteira é fundamental para ver o que está atrasado, para a gente estar atualizando. O cartão SUS e comprovante de endereço, se possível. Ainda sobre cuidados com crianças e jovens, a associação a Elesab está em busca de apoio. A entidade atende alunos no contraturno escolar com atividades esportivas e lúdicas. Todos os dias, meninos e meninas de diferentes idades frequentam a Elesab, um programa de interação e assistência à criança e ao adolescente. Além de 3 abrigos para o acolhimento de crianças entre 0 e 17 anos, o programa conta com este centro de convivência e fortalecimento de vínculos. O objetivo é oferecer às famílias atividades que vão além da escola convencional, oportunidades de ingressar no mercado de trabalho e, o mais importante, proporcionar uma interação social sadia. Eles vêm para um outro horário, né, o contrário da escola. Eles ficam aqui, eles têm almoço, eles têm a parte de lanche. Então, são várias coisas que eles possam utilizar. E a criançada também sabe dar valor ao que encontra por aqui. Eu gosto do handball, corrida, muitas coisas que a gente faz, é muito gostoso. Eu gosto dos educadores, eles são muito educados com a gente, eles são muito legais. São 110 crianças atendidas pela Elesab. Aqui eles participam de reforço escolar, praticam esportes e outras atividades educativas. Outros 180 adultos podem participar dos cursos profissionalizantes oferecidos pela associação. A associação trabalha em parceria com a SEB, Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Todos que participam das atividades oferecidas são encaminhados por meio do CRAS de cada bairro. E quem acompanha os pequenos por aqui percebe a diferença que essas ações exercem para o futuro deles. A mudança é visível
É muito bom, é gratificante ver a forma que eles saem do projeto para o trabalho daí, né? A associação foi criada em 2003 e recebe recursos da SEBS desde 2009. Mas o que o local mais precisa é de gente disposta a se dedicar para ajudar nas atividades do dia a dia. A gente aceita todo tipo de doação, né? Sempre muito bem-vindo, né? E voluntário também, eu acho muito importante, que é para o esporte, para uma contação de história, sabe? Um pouco de atenção, as crianças gostam. Quem quiser fazer doações ou participar com um trabalho voluntário, pode ligar para o 3236-3573. A Ele Sabe fica na Rua México, número 1237, no Jardim Solange. E agora uma oportunidade para os empreendedores culturais da cidade. A Prefeitura de Bauru abriu o processo seletivo para o Programa Municipal de Estímulo à Cultura. O programa foi criado em 2008 para estimular a produção artística local. E quem nos dá mais detalhes sobre essa nova seleção é a Suzana Godoy, diretora da Divisão de Ação Cultural. Suzana, quais benefícios o programa oferece? Bom, a principal questão do programa é possibilitar que uma verba pública seja democratizada para propostas aqui do município mesmo. Então, especialmente que os artistas da nossa cidade, em várias modalidades, possam apresentar suas propostas e com a verba pública fazer essa proposta e geralmente elas têm uma contrapartida no sentido de ampliação de pessoas que possam ter acesso a essa produção artística aqui da cidade. Quem pode participar? Pessoa física e pessoa jurídica. No caso de pessoa jurídica, são entidades, organizações que trabalhem prioritariamente com a área cultural. E o que fazer então para participar? Bom, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 17 de outubro, no site da Prefeitura, que é o www.bauru.sp.gov.br. As pessoas podem acessar no link da Cultura, temos o edital, que está atualizado, é muito importante que leia com cuidado o edital, e a lei também, um não substitui o outro, é importante, a lei também está presente, e todos os formulários que devem ser preenchidos, inclusive a ficha de inscrição. Está bem detalhado, mas quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura durante esse período, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, explicar como são feitas essas propostas. Nós temos 2 envelopes, um de documentação e um do projeto em si. Então a gente também está à disposição para explicar melhor para o pessoal que possa fazer a sua inscrição até o dia 17 de outubro. Muito obrigada pelas informações. Então, só lembrando, as inscrições vão até 17 de outubro e as dúvidas podem ser tiradas no site da Prefeitura. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Depois do intervalo, a gente continua a falar de cultura. Vamos receber o jornalista e compositor Nelson Itaberá para falar do lançamento de um livro com um CD encartado que tratam da cultura caipira. Depois do intervalo, voltamos já já. Voltamos e a gente abre espaço agora para falar do projeto cultural Literatura Cantada, de autoria do jornalista e compositor Nelson Itaberá. É um livro acompanhado de um CD que falam da formação cultural do interior do Brasil. O projeto foi financiado por um programa de incentivo à cultura do governo do estado. E para saber mais sobre esse trabalho, a gente recebe o próprio autor. Nelson, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado a vocês, é um prazer. Começando pelo livro, então, você define como um ensaio que tem textos jornalísticos, textos de literatura e sobre o que tratam esses textos. O desafio foi tentar trabalhar a linguagem a partir de um conceito que eu vinha pesquisando como jornalista, mas tentando apropriar como compositor autodidata, de que a palavra é uma nota musical, atrás das sílabas tem notas. Como eu posso construir uma melodia sem o domínio de campos harmônicos, porque eu não tenho formação musical, eu não tenho domínio de escalas, a partir da sonoridade. Então o desafio é a tal da palavra cantada. Aí eu fui fazer pesquisas, aproveitei o jornalista, fiz o jornalista conversar com o compositor para tentar fazer com que o ensaio fizesse conexões entre a literatura e a música. E o CD dialoga com esses textos do livro. São 12 capítulos, cada capítulo em um gênero, então é multigênero, por isso que eu aproprio que ele seja ensaio mesmo. Ele tem conto, tem crônica, tem dissertação, tem grandes reportagens para pesquisar sobre a imigração, sobre a exclusão social, que o jornalista acaba emprestando um pouco dessas temáticas no tempo. Para cada canção,
no princípio de que a palavra é cantada, quer dizer, por trás da sílaba tem sempre uma sonoridade, eu tento interpretar os conteúdos dessa sonoridade, dessa melodia que está atrás das palavras, para aí apropriar uma canção em gêneros diferentes, ora samba, ora jongo, ora MPB, ora bossa nova, para cada, sem a preocupação de qual gênero combina com o quê, tentando ambientar, mas no conteúdo também é a tentativa de fazer a literatura conversar com a música. Esses gêneros textuais também vão parar na música, né? Você me contava que uma redação virou uma música. Por exemplo, eu parto do jornalismo para pesquisar sobre a imigração, que é um problema mundial, em discussão aqui e nos outros continentes nesse momento. Então o jornalista faz as pesquisas e desenvolve um raciocínio sobre a imigração. Eu fui procurar como jornalista aqui personagens, achei uma história bastante interessante, para não contar o livro aqui que está saindo da gráfica, e aí eu fiz uma redação com começo, meio e fim, como a gente aprende mesmo desde o colégio, uma dissertação que apresenta uma ideia, desenvolve a ideia e faz um raciocínio, só que ela é uma historinha, e essa historinha é a própria letra da canção. Tem hora que a linguagem, a estrutura de linguagem, ela se apropria desse formato para poder desafiar o compositor a fazer com que o jornalista faça uma canção. É sempre essa mistura, às vezes usando metáforas, às vezes usando figuras de linguagem, desconstruindo palavras a partir da desfragmentação verbal, por exemplo, de uma palavra gerar outras e gerar outros significados, para produzir sons melódicos a partir desses conceitos. Mas esses ensaios, o pano de fundo é essa formação da identidade brasileira, que passa por esse sincretismo cultural, pela miscigenação, e o interior do estado reflete essa mistura. Porque aí eu usei as minhas origens, que são como todos nós caipiras na essência, e defendi uma tese, que a exclusão e a rejeição social é o nosso produto mais forte. E escolhi um personagem para fazer um desfecho nessa história em uma crônica, que é o Cafuso. Aí eu tento defender com entrevistas com o sociólogo da Unesp, por exemplo, de São José do Rio Preto, Romildo Santana, outros colegas da área de linguística que fizeram estudos na área de antropologia, sociologia, para no texto defender a história da rejeição como o nosso maior fenômeno de consolidação cultural, apesar dos nossos problemas, desde 1549 com Tomé de Souza. Aí a música tenta fazer a explicação disso, nesse caso num jongo que também é samba, defendendo o personagem que é o Cafuso nessa história. E como que você define essa figura do analfabeto musical? O que seria? O analfabeto musical é a tentativa que eu queria de explicar, e é o desafio do livro também no meio, de como é possível você construir melodia sem conhecer campos harmônicos. Que é o seu caso. Sem conhecer partituras. Então eu me empresto como própria cobaia do trabalho de jornalista, tentando compartilhar com as pessoas essa experiência, de novo, vou ser repetitivo, a partir das melodias e dos conteúdos melódicos que estão nelas. Tem um autor da USP, José Roberto do Carmo Júnior, José Miguel Wisnik, o Luiz Tati, eles desenvolveram raciocínios em tese de doutorado sobre a chamada palavra cantada. Eu aproveitei esses raciocínios, fiz entrevistas e fui desenvolver a meu modo isso, sem me preocupar, porque não conheço, as partituras e os campos harmônicos e nela criar canções. O Nelson já disse que o livro está sendo impresso neste momento. Ele foi financiado por um projeto de incentivo à cultura do governo do estado, o PROAC ICMS, não é? Como que funciona? No PROAC ICMS, o que eu acho bacana dele é que você disputa um edital público aberto durante um determinado período, um conselho que é composto, enfim, de curadores, o pessoal da área de cultura, que é do estado de São Paulo, faz a análise, a seleção de projetos na área de literatura e de música, e se você for aprovado, ao contrário de outros formatos de editais, é que você estará chancelado, publicação no Diário Oficial, para buscar aí empresas para tentar fazer com que você seduza elas de que esse tipo de produto cultural que você está apresentando, no caso um livro e um CD, tem a ver com a marca, com a disseminação, a divulgação de cultura que você pretende com o projeto. Primeiro ser aprovado, depois você convence as empresas para poder efetivamente emprestar renúncia fiscal de créditos de resíduos de ICMS para financiar o custeio do livro e do CD. E como contrapartida, o Nelson faz depois shows gratuitos, né? E já tem show agendado.
Tem no dia 14 de outubro, o projeto do livro está na gráfica, felizmente o CD está pronto, está indo para a prensagem, tem mais pouco tempo, né, quase 30 dias, 14 de outubro às 20h30. Aí os shows são todos porta aberta, gratuitos, com a distribuição de livros para acervos culturais, da área, enfim, eventual de pesquisa, de estudo, da área de cultura, da educação, dos municípios que forem interessados. E municípios que quiserem agendar o seu show também está aberto, a agenda está aberta. Sim, eu tenho um conjunto de shows que todos terão que ser gratuitos, uma contrapartida que eu fiz questão de exigir, até porque o recurso de ICMS é de origem pública, para apresentação em cidades do interior do estado de São Paulo, então podem procurar, enfim, para a gente poder discutir a eventual apresentação de agenda do livro e do show lá. Tá certo, obrigada pela sua participação. Imagina, obrigado a vocês. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã às 7h, ao vivo. Tchau! Thank you.